quarto videoaula em que nós vamos tratar das fontes de informação, os sistemas de informação sobre execução do orçamento público no Brasil. O objetivo desse módulo de ensino é apresentar para vocês algumas das fontes de informações ou bancos de dados, os sistemas de informações orçamentárias que tratam sobre a execução dos orçamentos públicos, possibilitando, assim, o acompanhamento desses orçamentos. Bom, lembrando só, como a gente viu lá numa das nossas primeiras, nossa primeira videoaula, nós estamos falando de orçamentos públicos, pois cada ente federado tem o seu orçamento próprio, ou seja, nós temos no Brasil um orçamento federal, 27 orçamentos dos estados e do Distrito Federal e 5.570 orçamentos municipais. Nem todos eles estão consolidados em um único sistema de informação de planejamento. Então, nós temos várias possibilidades, ou vários sistemas, onde encontrar informações sobre o orçamento federal, da mesma maneira sobre os orçamentos estaduais, e assim também em relação aos orçamentos estaduais. Eu vou, na verdade, apresentar para vocês brevemente algumas das possibilidades para que vocês possam navegar e buscar as informações nesses sistemas de banco de dados existentes, tá bem? Vou focar especialmente nas informações estaduais e municipais no banco de dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que além de ser uma fonte confiável, ela traz dados bastante atualizados do ponto de vista da execução orçamentária. Inclusive, no próprio ano em exercício, nós conseguimos extrair informações. Tá certo? Bom, eu vou fazer essa aula o mais interativa possível, vou apresentar para vocês os bancos de dados em cada um desses níveis, dessas esferas governamentais. Depois a gente vai dar uma breve navegada por alguns deles aqui, compartilhando a tela para vocês. Então, dentro do orçamento federal, onde encontrar informações? Então, o primeiro é o CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, que permite uma consolidação das informações sobre o orçamento federal e o acompanhamento do planejamento e da execução orçamentária pelo cidadão e pelos órgãos de controle em tempo real. Isso é um dado importante, porque há uma atualização desses dados. Tá? Você pode, então, acessar o módulo de consulta pública do CIOP, nesse endereço que aparece aqui para vocês na tela. E, além do CIOP, existem outras ferramentas de acompanhamento do controle do orçamento federal por áreas específicas, como é o caso na saúde, do sistema de informações, o CIOPS, de informações sobre saúde. Da mesma maneira, existe o CIOP, que é o Sistema de Informações sobre Educação. Tá? Vou passar os outros sistemas disponíveis para que vocês compreendam, e depois a gente dá uma navegada por alguns deles, tá? Uma outra fonte importante de consulta do orçamento, que também traz informações atualizadas, é o portal do orçamento do Senado Federal, o chamado Siga Brasil. O Siga Brasil, ele é um sistema que nos permite acompanhar não só a execução orçamentária, mas também todas as fases anteriores, a fase de elaboração, de aprovação no Congresso Federal e depois a execução do orçamento. Então, um sistema em que a gente consegue acompanhar o andamento de todo o ciclo orçamentário do orçamento federal. E existe também o SICONFI, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Ele traz informações em relação ao orçamento federal, mas também o repasse de recursos que é feito para os estados e municípios. Também no âmbito federal, nós temos o Portal da Transparência, que é o portal da Controladoria Geral da União, que também traz informações sobre as despesas, a maneira como elas estão ordenadas nas classificações que nós vimos no vídeo anterior, e é também uma fonte de consultas e de informações em relação à execução orçamentária. E, por fim, no âmbito federal, nós encontramos o Manual Técnico do Orçamento, que não traz tanto informações
relacionadas à execução orçamentária, mas todo aquele arcabouço de marco normativo, legal, das classificações, tá? O manual técnico do orçamento, disponível aí nesse endereço que aparece para vocês, também é uma fonte de informações importantes sobre o orçamento federal. Tentando apresentar rapidamente para vocês alguns dos sistemas. Estão compartilhando aí na tela para vocês o CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Então, você tem um espaço aqui que é de acesso público ao CIOP, em que você pode fazer consultas as mais variadas possibilidades, tá? A partir daqui também é possível acessar o Manual Técnico do Orçamento, mas aqui nós podemos fazer tanto uma consulta livre, podemos consultar as emendas individuais dos parlamentares, as despesas com TI, construir séries históricas, tá? O pagamento efetivo que foi realizado, os gastos com Covid, por exemplo, tá? Dentro do quê? Então, vamos pegar esse exemplo, por exemplo, das despesas com Covid, né? A partir delas, eu consigo identificar o órgão orçamentário em que essas despesas ocorreram, qual é o total de ações que foram realizadas, tá? Por unidade orçamentária, por programa, aqui a gente consegue identificar por programa, por ação, tá? Por localizador, se é uma ação nacional, se é regional, e as dotações orçamentárias. Tanto a dotação orçamentária que consta lá no orçamento para essa ação, quanto os valores que foram empenhados, liquidados e foram pagos. Lembrando que essa informação são aquelas 3 etapas do gasto público, como nós vimos no vídeo anterior. Então, essas informações todas eu consigo registrar aqui pelo CIOP, tá? Consigo também fazer uma análise das informações por busca a partir de palavras-chave, pelo ano do exercício. Então, o CIOP é um desses bancos de dados que nos permite essas informações e localizar. É importante que, a partir, vamos dizer, dessa dica inicial, vocês possam exercitar, navegando dentro desses portais, buscando algumas informações que sejam relevantes para vocês, tá? E possam ir exercitando o conhecimento em torno dessas classificações orçamentárias que a gente viu. Então, por exemplo, aqui na consulta livre, você pode fazer filtros, né? Pelo ano, pela esfera de governo, pelo órgão orçamentário, pela função, pela subfunção, pelo programa, pelo tipo de ação. Então, ele permite essa busca. De eu poder olhar o orçamento como um todo, mas eu, por exemplo, persegui, eu quero saber um determinado programa. Vamos ver um exemplo aqui. O programa de saúde da família. Eu quero conhecer esse programa de saúde da família, então eu vou atrás dessas informações, eu consigo acessar informações específicas sobre os programas. Tá bem? Bom, um segundo programa uma segunda fonte de dados, desculpe, que eu queria apresentar para vocês é o portal do Orçamento Federal, do Senado Federal, desculpem, é o Siga Brasil. Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. O Siga Brasil também é uma ferramenta bastante importante, porque ele nos permite acessar todo o ciclo orçamentário, não apenas da execução do orçamento, mas também a parte de elaboração e tramitação do orçamento no Congresso. A partir do Siga Brasil, então, eu consigo fazer consultas a partir do painel cidadão. Existe também um chamado painel especialista, em que, para ter acesso a essa ferramenta que me permite cruzar informações, eu preciso mandar uma solicitação de que seja fornecida uma senha de acesso como especialista. Esse é um processo fácil, tá? Vocês podem entrar e fazer essa solicitação, se não fazerem as consultas básicas, né? A partir do painel cidadão ou a partir do painel das emendas, tá? Pelo painel cidadão,
eu consigo acessar aquele conjunto de informações, né, que a gente pode ter em relação ao orçamento. Seja um olhar mais amplo, mais geral sobre o orçamento, quanto estava previsto nos diferentes anos, no montante total, né? Como também fazer consultas por temas. Tá? Por exemplo, eu quero saber sobre o Bolsa Família, sobre a educação, sobre a saúde. Eu consigo fazer essas pesquisas a partir aqui do, eh, eh, do site do portal do Siga Brasil. Tá? Posso também fazer consultas mais direcionadas a partir de diferentes órgãos, tá? Ou programas de governo que eu queira pesquisar do orçamento federal de uma maneira mais restrita. Tá? Essas informações aqui, então, elas estão disponíveis e podem ser exploradas por vocês no Siga Brasil. As possibilidades, tá, gente, de explorar esses portais são inúmeras. Por isso, a minha dica, a partir, vamos dizer, desse olhar introdutório que eu estou apresentando aqui para vocês, que vocês exercitem, né? Consumam essas informações de uma maneira muito efetiva, entrando aqui e vasculhando as possibilidades que eles têm. As classificações que nós apresentamos nas aulas anteriores era para permitir que, ao vocês adentrarem num espaço como esse, vocês tenham os elementos, tenham as ferramentas para ir perseguindo essas informações que estão disponíveis aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um dado do orçamento fiscal e da Seguridade atualizado até o dia 20 do 9, né, de 2020, tá? Eu posso selecionar os diferentes anos em relação àquilo que já foi pago, tá? Tanto daquilo que foi pago do exercício anual, como também dos restos a pagar que ficaram do ano anterior. Posso ver aquilo que foi planejado, aquilo que foi comprometido, aquilo que foi executado. Posso também transformar essas informações, seja em tabelas, seja em gráficos, para me permitir um olhar mais sintético e comparado dessas informações, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a composição do orçamento federal por refinanciamento da dívida, repartição de receitas e do orçamento efetivo, ou seja, quanto que cada um desses quinhões desse gráfico de pizza significaram para o refinanciamento da dívida, do orçamento efetivo, tá? Da repartição de receitas que é feita por meio das transferências legais e constitucionais que existem. Posso ter um olhar também, por exemplo, sobre do orçamento, quanto era o orçamento das estatais, quanto era o orçamento da Seguridade Social, quanto era o orçamento fiscal. Lembre que um orçamento é um único, mas ele é dividido nessas três peças, tá? Como também eu posso fazer consultas, né, mais direcionadas, por exemplo, ao gasto de cada um dos órgãos, né, federais, do exercício ou do exercício que eu escolhi aqui, nesse exemplo está na tela de 2020, como também eu posso fazer por função programática, né, de cada uma das funções das finalidades de gasto e ter um olhar também em formato de mosaico, quanto que cada um, né, dos gastos, né, na função e na subfunção, elas significam. Então, o Siga Brasil também é uma importante ferramenta que pode, né, e deve ser utilizada por vocês nessa análise do orçamento do governo federal. Bom, então essas são as dicas que eu queria passar para vocês, tá, em relação a o orçamento federal. Existem outros, né, o portal da transparência, o próprio Siconf, que são importantes e que vocês podem observá-los de uma maneira mais detalhada para compreender as possibilidades que eles têm de apresentação dessas informações. Bom, no âmbito estadual, pegando aqui o exemplo do estado do Rio Grande do Sul, o site do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é o espaço que vai nos fornecer informações tanto sobre as contas do governo estadual quanto dos municípios gaúchos, tá? Existe também o portal da transparência, que é do governo do estado, que cumpre também o papel de informar, de apresentar
informações mais agregadas da execução orçamentária do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão, a CEPLAG, ela também tem informações sobre o orçamento, principalmente os documentos que compõem o orçamento, tá? A mensagem do Executivo, a lei orçamentária, os anexos que trazem a identificação dos programas e das ações a serem desenvolvidas. Bom, eu quero compartilhar aqui com vocês, então, o site do Tribunal de Contas aqui do Rio Grande do Sul. O site ele vai trazer um conjunto grande de informações e o mecanismo, a maneira mais fácil de nós encontrarmos as informações sobre os dados fiscais, financeiros, é nesse espaço do controle social. Então, eu posso identificar, aqui eu vou encontrar tanto dos municípios quanto do estado do Rio Grande do Sul, tá bem? Então, eu clicando aqui no estado, ele já existem algumas informações que já são compiladas pelo próprio site, sobre as receitas, sobre as despesas, sobre as obras, sobre a gestão fiscal, né, se é o cumprimento daqueles parâmetros, por exemplo, do gasto com pessoal, que a lei de responsabilidade fiscal apresenta, das decisões do tribunal sobre as contas do governo, né, as contas do governador, as informações daquelas ações que têm vínculos constitucionais, como na saúde, na educação, que tem um percentual de gasto mínimo. Então, aqui vocês clicando no governo do estado, ele vai dar as informações. Opa, não foi um bom momento, ela está com um problema na conexão, tá? Para a gente poder acessar. Mas é esse o caminho para vocês chegarem nessas informações em relação ao governo do estado, que também vai ser o mesmo caminho que a gente vai utilizar para chegar aqui nas informações municipais. Aqui eu consigo acessar as informações do estado e de cada um dos municípios isoladamente, mas aqui também no portal, nos dados abertos, eu consigo também ter informações mais detalhadas de comparativos, porque eu posso baixar os balancetes de um município, mas eu posso fazer essa compilação de dados, por exemplo, se eu quiser comparar diferentes municípios. Também existe aqui uma informação importante, que é o Licitacom Cidadão, que é uma aba de informações das licitações que são realizadas, e principalmente, por exemplo, se vocês quiserem buscar informações das licitações que envolvem agora o enfrentamento à Covid, existe uma aba específica aqui no Licitacom Cidadão, em que essas informações são possíveis de serem agregadas, tá bem? Então, essa é a ferramenta principal para a gente poder analisar os dados do estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Vou paralisar ela, depois a gente volta aqui para ver dos dados municipais. Bom, então essas são as bases de dados que eu recomendo para vocês para se acessar informações municipais em relação aos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. E, por fim, algumas ferramentas para a gente acessar dados de informações fiscais dos municípios. Vou apresentar novamente, então, aqui para vocês, do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Que ele vai fornecer, a partir aqui dos dados de controle social. Deixa eu escolher um município aqui. Vou pegar o município de Restinga Seca. Digita o nome do município. E aqui nós podemos entrar, então, por exemplo, vamos ver as despesas que foram realizadas pelo município. Tá? Vejam que eu consigo identificar aqui, naqueles mesmos ícones, depois de estar dentro desse município, eu posso ir, por exemplo, para as receitas, posso saber quais são os gastos com obras, quanto foi os gastos com educação, educação, com saúde, com previdência, tá bem? E a partir daqui, então, vocês vejam que eu posso fazer essa consulta
do município de Restinga Seca do ano de 2020, mas eu poderia fazer isso do ano de 2019. Aqui as informações estão acumuladas desde o ano de 2001, então é uma fonte também bastante atualizada e confiável para que a gente possa fazer comparativos, por exemplo, no decorrer do ano. E vejam aqui que ele me dá informação, por exemplo, por órgão, tá? O gabinete do prefeito, a Secretaria de Assistência e Habitação, e se eu clicar nesse maisinho aqui, ele vai abrindo dentro desse órgão quais foram os departamentos, né? Quais foram as unidades orçamentárias que receberam esses recursos, tá bem? Então, isso é a sistemática da gente poder ter uma informação mais agregada no começo, mas quando aparecer um maisinho aqui, significa que tem outras informações desse detalhamento dentro dessa unidade, desse órgão e das unidades orçamentárias que receberam esses recursos. Vejam também que ele vai me apresentar a informação da dotação autorizada, ou seja, aquilo que estava disponível, que foi aprovado na lei orçamentária, aquilo que foi empenhado, aquilo que foi liquidado e aquilo que foi efetivamente pago, tá? Eu recomendo para vocês, quando vocês quiserem utilizar uma informação do que realmente foi comprometido de recursos com a realização de uma ação, que vocês peguem o valor que foi liquidado, tá bem? Então, aqui vocês encontram essas informações municipais, tanto por órgão quanto por função, tá? Então, vamos pegar aqui, clicando no ícone da função, ele vai me dar também as despesas realizadas no município de Restinga Seca no ano de 2020, em cada uma daquelas funções, lembrem, né? O código da função 10, que a gente viu na aula anterior lá de classificações, que é a função saúde. Esse código 10 é o mesmo para todos os entes da administração no Brasil, né? Tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. E aqui vai me dar a informação de quanto foi empenhado, quanto foi liquidado e quanto foi pago em cada uma dessas funções. Ele gera também alguns gráficos, né? Por exemplo, esse gráfico de pizza que me informa tanto em termos nominais quanto em termos percentuais, tem essa opção, quanto que foram esses gastos realizados, tá? Me gera informação também por rubrica, né? E por credor, que essa informação por credor, aqui por rubrica, quanto foram cada um dos gastos, né? Em cada uma daquelas rubricas, se foi um gasto, por exemplo, com o pessoal, o que foi? Se foi a contribuição previdenciária, se foi o salário propriamente dita, é aqui que eu encontro. E também ele me possibilita, o que é uma ferramenta importante, por exemplo, para o controle social, né? É que eu identifique em todos os municípios gaúchos quem foram os credores, quem recebeu recursos da administração. Tá? Então, se eu quero saber se um determinado mercado, se uma determinada empresa, ou mesmo uma pessoa física lá do município, se ele recebeu algum recurso, eu posso, através dessa ferramenta aqui, com os mecanismos de busca, identificar essas informações. Tá bem? Outro dado importante que esse portal nos possibilita é uma análise em relação à gestão fiscal. Então, aqui já existe na gestão fiscal uma compilação de informações, né? Então, vejam aqui do município de Restinga Seca, eu posso consultar se o município está respeitando a lei de responsabilidade fiscal no que concerne, no que estabelece o percentual das despesas com o pessoal. Que esse é um acompanhamento que o Tribunal de Contas deve fazer, tá, dessas informações aqui. Então, no ano de 2020, vocês vejam aqui que eu ainda não consigo identificar, mas vamos lá para o ano de 2019, período final, 2019, vou fazer a consulta. Então, ele vai me dar informação aqui, que no exercício de 2019, a receita corrente líquida, lembre que os gastos que são aferidos pelo Tribunal de Contas em relação aos gastos com pessoal, aos gastos com educação, aos gastos com saúde, não é sobre o total do orçamento, e sim sobre a receita corrente líquida. Vejam que as despesas, elas
tiveram uma evolução, e as despesas com percentual, que foram de 19 milhões de reais no ano de 2019, significaram 42,85% sobre o montante total da receita corrente líquida. Então, essa aba aqui, ela me permite não só as despesas com o pessoal, mas identificar a dívida, as operações de crédito, os restos a pagar, os gastos totais e com a folha de pagamento. Então, ela permite também que a gente acesse essas informações aqui. Tá bem? Então, esse portal do Tribunal de Contas, ele é muito importante porque ele traz uma informação, confiável, dois, é a mais atualizada que a gente tem do ponto de vista de os municípios informarem ao Tribunal de Contas. Então, vejam que nós temos informações mesmo do ano de 2020. Deixa eu só voltar aqui a essa informação, ao ano de 2020, para vocês verem, por exemplo, que eu já tenho informações sobre a receita, não só sobre as despesas, mas também sobre a receita. Então, vejam aqui, município de Restinga Seca, deixa eu botar aqui o ano de 2020, que é o ano que eu quero consultar. Ok? Então, vejam que ele me apresenta aqui um gráfico de pizza, que me informa, então, de uma maneira consolidada, quanto foi a arrecadação do município. Então, vejam aqui que 69% da arrecadação do município foram de transferências correntes, ou seja, aqueles recursos que foram transferidos da União e do Estado, o FPM, a cota parte do ICMS, transferências dos fundos, por exemplo, do Fundo de Saúde, que foi a principal fonte da receita desse município. E apresenta as demais, né? Outras receitas correntes líquidas, transferências de capital, contribuições, os impostos, né, taxas e contribuições de melhoria, ou seja, os tributos que esse município arrecadou, tá? A receita patrimonial, e aqui uma manifestação mês a mês, né? Vejam que nós temos informações consolidadas, então, até o mês de agosto, que me informa como tem sido a arrecadação de um município. Essa ferramenta é importante, gente, para a gente poder ter essa noção da sazonalidade também dos recursos, né? Os recursos, eles não mantêm uma linearidade da maneira como eles vão entrando. Lembre que uma das coisas que nós apresentamos para vocês na aula anterior era da necessidade de, após aprovado o orçamento e sancionado pelo executivo, o poder executivo tem 2 meses para apresentar um decreto da programação orçamentária, ou seja, como é que aqueles recursos que estão previstos para aquela ação, eles vão estar distribuídos no decorrer do ano. Muito em função disso é dessa entrada irregular de recursos, tá? Que ele vai acontecendo de uma maneira diferente, não é todo mês eu vou ter o mesmo montante de recursos. Então, precisa ter uma programação orçamentária, para que tanto o orçamento disponível, ele condiza com os recursos financeiros que estejam disponíveis, tá? E aqui também ele vai me apresentar as informações da receita, tá? Com as primeiras grandes classificações, né? Tanto da receita prevista, quanto daquela que efetivamente foi arrecadada. Então, vocês vejam que estava previsto no ano 57 milhões de arrecadação, até agora, lá o município de Restinga Seca arrecadou 41. Tá? Claro que faltam os meses seguintes, então é importante a gente, por exemplo, pegar isso de anos anteriores que permitam isso. Mas aqui eu queria mostrar para vocês, por exemplo, que eu tenho informações sobre a receita corrente líquida, sobre a receita corrente, e vejam que daí vai abrindo, dentro da receita corrente, aquilo que são os tributos lá do município, as contribuições, receita patrimonial, as transferências correntes. Quando eu for abrindo cada um desses, gente, eu consigo identificar. Então, por exemplo, dentro dessa receita de impostos lá do município de Restinga Seca, quanto que veio do imposto sobre o patrimônio? O que é o imposto sobre o patrimônio? IPTU. Então, eu consigo chegar ao IPTU, ao ITR, tá? Que são os impostos que são arrecadados pelo próprio município. Então, essa ferramenta, ela permite isso. Só deixa eu apresentar aqui do ano de 2019, para vocês terem essa noção
Vejam aqui, do município de Restinga Seca, vejam como as transferências têm um papel importante na composição das receitas, e vejam já os dados consolidados lá do ano passado, como existe uma sazonalidade na arrecadação, né, nos recursos que entram no município. Então, isso vai influenciar muito a programação orçamentária, porque de nada adianta também eu ter recursos orçamentários previstos se eu não tiver recursos financeiros. Não basta estar no orçamento, precisa estar no orçamento e eu ter recursos financeiros para que essa ação possa ser desenvolvida. Tá bom, gente? Então, essa é a ferramenta do Tribunal de Contas, que é uma ferramenta muito efetiva, muito importante e que eu recomendo o uso dessa informação na análise de dados municipais. Quero apresentar também rapidamente outras duas ferramentas para vocês, que são sites, são portais, que eles consolidam informações, tanto fiscais quanto informações mais amplas. O primeiro deles é esse site chamado meumunicipio.org.br. Deixa eu projetar ele aqui na tela para vocês. Que ele tem informações fiscais, tem outras informações, tá? Mas que também ele extrai essas informações de fontes governamentais. Então, aqui eu já cliquei, por exemplo, ele está me dando as informações do resultado fiscal do município de Porto Alegre. Então, você pode escolher um município aqui, você informa o município, ele vai te dar essas informações básicas aqui, quanto foi a receita total lá no ano de 18, quanto foi a despesa total, quanto que foi o gasto desse município com o investimento. Então, essa é uma informação importante. Então, vocês vejam que lá do ano de 2018, o que o município gastou em investimento, em obras, para qualificar, para ampliar a oferta de bens e serviços, foi 4,9% do orçamento. Mas eu quero mais informações dele. Eu clico aqui em explorar município, ele vai me dar, então, algumas informações básicas, né, da população, aqui da população do censo de 2010, a densidade demográfica, extensão territorial, o PIB per capita o PIB total e o PIB per capita, mas vejam que essas informações já estão defasadas porque são de 2010, tá? Mas ele me apresenta informações da Receita, né? Por exemplo, do último ano vigente, aqui eles têm informações de 13 até 18, vou pegar a mais atual, que é 18, que ele vai me dar informações consolidadas, né? Então, sobre a receita. Quanto foi a receita corrente líquida, quanto foi a receita de capital, receita corrente intra-orçamentária, né? Receita de capital intra-orçamentária e também de deduções que existem, né? Por exemplo, do repasse do percentual de recursos do pagamento do imposto de renda que a prefeitura, enquanto empregador, ela não repassa para a Previdência, ela pode fazer uso desses recursos, tá? E computa esses recursos como receitas. E aqui um detalhamento. Então, por exemplo, dentro da receita corrente, né, que representa 96,7% da receita de Porto Alegre, é de receita corrente. Quanto dela é tributária, quanto é de receita de transferências governamentais, né? Quanto que veio do governo federal, por exemplo. E ao clicar aqui, ela vai me abrir dentro da receita tributária quanto que foi da arrecadação do ISS, do IPTU, do imposto de renda, do ITBI, tá? Taxas e contribuições. Então, essa informação ela está consolidada aqui, como também desses 40% que compuseram a receita corrente de Porto Alegre em 2018, da onde que vieram esses recursos? Bom, 11% veio da cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, tá? Dado a cota do ICMS, que é um tributo estadual que tem que ser repartido com os municípios, o dinheiro que veio do Fundeb, 12,72%, dos repasses do SUS, tanto da União quanto do Estado, vejam que ela tem os repasses do SUS têm um impacto significativo, né, com 32,9%, do IPVA, os royalties aqui, por exemplo, da exploração
de recursos minerais e outras transferências de governo, quando tem um convênio ou algo do gênero, tá bom? Então, aqui eu tenho informações sobre a receita e informações sobre a despesa. Eu posso ter isso de uma maneira resumida, de uma maneira completa, eu posso visualizar os recursos que foram empenhados ou que foram liquidados, posso visualizar isso em termos do montante de recursos ou do percentual. Então, essa é uma ferramenta também legal para procurar informações do município. Além do que, eu posso fazer eu tenho algumas outras informações sobre eficiência do gasto, eu posso fazer uma comparação. Então, por exemplo, se eu quiser comparar Porto Alegre com Curitiba, com Goiânia, né, capitais aí mais do menos do mesmo tamanho populacional, eu posso, a partir dessa portal, consolidar essas informações. Lembrando que aqui eu tenho informações dos municípios de todo o Brasil. A ferramenta que eu apresentei anteriormente do site do Tribunal de Contas, aqui do Rio Grande do Sul, eu só tenho informação dos 497 municípios do estado, tá ok? Então eu não consigo fazer comparações, por exemplo, como a que eu citei, a partir do portal lá dos dados de Porto Alegre com Curitiba e Goiânia. Nesse site aqui eu posso. Tá certo? Deixa eu apresentar para vocês, então, agora a última das ferramentas, que é esse portal chamado Datapédia. Esse portal Datapédia, ele é uma consolidação de informações de 20 bancos de dados, principalmente extraídos lá de dados do IBGE, que ele consolida nessa plataforma. Então, ele vai me dar dados dos municípios de todo o Brasil, eu passando o cursor por cima do estado, ele já me dá uma informação básica, que é a população do estado, e é uma população atualizada, tá? É uma população de 2018, então eu posso ter um olhar sobre essa população, e aqui eu posso fazer a escolha de um município. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo que a gente estava dando, tá? De Restinga Seca, lembrando que aqui também eu consigo informações de todos os municípios do país, tá? Cliquei em Restinga Seca. Vejam que ele vai me dar primeiro uma informação do ano de fundação, o quantitativo de habitantes lá em 2018, tá? E a localização do município no estado, além de algumas outras informações, a evolução da população, tá? Ele me dá um dado aqui, por exemplo, de quais são os municípios com menos de 5 mil habitantes em todo o estado do Rio Grande do Sul, no ano de 18. Essa informação consta aqui, porque vocês sabem que uma das emendas constitucionais apresentadas lá no final de 2019, em tramitação no Congresso, ela tinha, dentro de uma daquelas emendas, apresentava como uma das propostas, era a anexação dos municípios, né, com menos de 5 mil habitantes, e eles fizeram essa ferramenta aqui para a gente identificar, então, no Rio Grande do Sul, aonde estão esses municípios que têm menos de 5 mil habitantes e que sofreriam impacto, tá? E esse portal, ele é interessante porque ele traz um conjunto de diversas informações, não só as que nós vamos ver aqui sobre finanças públicas, mas eles têm informações sobre dimensão do IDH, dados sobre emprego, dados sobre políticas setoriais como saúde, saneamento básico, tá? Da onde que vêm essas informações? De bancos de dados com informações públicas que eles agregam aqui para facilitar. Pegando os dados que nos interessam aqui, que são os dados financeiros, vejam que ele é um portal interessante, mas ele não tem uma atualização tão grande, né, de dados. Vejam que os dados aqui vão de 13 a 16. Nós não temos do período anterior. Por isso que, para os municípios do Rio Grande do Sul, o site do Tribunal de Contas é quem me possibilita uma atualização efetiva dos dados. Lembrem que lá nós já temos dados de 2020, tá? Mas aqui era só para vocês perceberem que como essas informações elas são apresentadas, né? Aqui eu tenho os dados de 2016 dos gastos lá de Restinga Seca por funcional. Eu posso ter essa mesma informação do ponto de vista da classificação econômica, né, por GND,
Então, vejam quanto que foram pessoal em encargos, outras despesas correntes, os investimentos, a amortização da dívida, as inversões financeiras, o gasto com o juro da dívida, né? Aquelas 6 GNDs que são a classificação econômica. Tanto do que foi empenhado quanto foi liquidado, tanto em reais quanto em percentuais, e todos esses bancos de dados, gente, eles também vão fornecer informações de qual é a fonte, da onde que foram extraídas essas informações. Tá bem? Bom, então com isso eu encerro esse terceiro vídeo aqui, espero que ele tenha contribuído para que vocês, primeiro, nesse conjunto de atividades, vocês tenham uma compreensão melhor sobre a importância e o papel que o orçamento público tem, né, na efetiva atuação do Estado, na garantia de bens e serviços públicos que são direitos do cidadão, né, muito mais do que um dever do Estado, eles são um direito dos cidadãos, que compreendam a partir dessa classificação básica que foi apresentada, tenham elementos para poder olhar um orçamento e compreender qual a finalidade dos gastos, de que maneira esses recursos foram gastos do ponto de vista da classificação econômica, conseguir entrar num detalhe, por exemplo, de saber o que é um elemento da despesa, aonde que eu encontro informações sobre os credores dessas despesas, né? E principalmente nesse último vídeo, que a partir, vamos dizer, dessa pincelada sobre essas diferentes fontes de dados, vocês saiam dessa parte do curso de educação fiscal muito mais habilitados para poder checar essas informações e exercer um dos elementos fundamentais, que é o controle social sobre a administração pública. Tá bem? Foi muito bom ter estado com vocês até aqui e boa continuidade do curso.